proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus: em verdade vos digo, quem não entra no redil das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, e as ovelhas escutam a sua voz. Ele chama as ovelhas pelo nome e as conduz para fora. E depois de fazer sair todas as que são suas, caminha à sua frente, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas não seguem o estranho, antes fogem dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus contou-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que ele queria dizer. Então Jesus continuou: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos aqueles que vierem antes de mim são ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os escutaram. Eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, quarto domingo já da Páscoa, tempo de preparação para a festa de Pentecostes. Acabamos de ouvir a pregação de São Pedro e dos apóstolos, que é o resumo, depois constituirá todo o Evangelho que nós conhecemos, os 4 Evangelhos. Tudo o que sabemos de Jesus é o que nos foi entregado, anunciado, testemunhado pelos apóstolos. E hoje temos aqui a pregação, o resumo da pregação dos apóstolos, que reconheciam a São Pedro como cabeça de chefe. Estavam os apóstolos todos reunidos, os 11 apóstolos. Pedro toma a palavra para dizer, temos aqui a estrutura inicial da igreja, e esse trecho tão importante das Escrituras. Tudo isso acontece exatamente na festa de Pentecostes. Então, nós, como fiéis batizados, acabamos de renovar nosso batismo na vigília pascal, sabe? A pia batismal, a água do batismo, para nos lembrar. Nós estamos a caminho dessa compreensão maior da fé, que se dá na recepção de Divino Espírito Santo. Mas já recebemos o Divino Espírito Santo, sim. Quando somos batizados crianças, nós recebemos o Espírito Santo, que é uma predisposição para aceitarmos a fé, para compreendermos os elementos da fé. Mas é muito importante que todos nós nos abramos para conhecer cada vez melhor esse Divino Espírito Santo. Isso acontece na comunidade. Os apóstolos se apresentavam juntos, como temos aqui Pedro de pé no meio dos 11 apóstolos de Jesus. Levantou a voz e falou à multidão. É assim que os apóstolos na comunidade, porque principalmente nós imigrantes somos vítimas, de muitos destes aqui denunciados por Jesus, falsos pastores, muitos destes que vêm aqui à comunidade migrante, nesses retiros, nessas festas, nessas coisas, e retiram muitas pessoas das suas comunidades. Isso é um crime. Isso acontece no Brasil também. Pessoas que fazem retiros, fazem coisas para retirar as pessoas das suas comunidades. No dia de Pentecostes, você precisa estar com a sua comunidade. Todos os sacramentos,
patrocínio de uma comunidade. A Igreja Católica não se resume em paróquias. Talvez paróquias seja a manifestação mais comum e a que conhecemos da Igreja Católica. Mas não é a Igreja Católica. A Igreja dos Apóstolos de Jesus é um corpo imenso que se manifesta de formas variadíssimas, né? Os conventos, os mosteiros, as vidas consagradas, tantos elementos, né? Temos ali a imagem de Santa Elizabeth. Ela era nobre, ela era membro de cabeça coroada, né? Ela era membro da nobreza, mas mesmo assim participava da confraria da ordem terceira. Ela era consagrada, ela livremente decidiu se consagrar. Então são faces da igreja que muitas vezes mal conhecemos. Nós, padres diocesanos, somos conhecidos no restante da igreja como padres seculares, porque nós somos o que há de mais próximo da vida regular do povo, da sociedade. Então, por isso é muito importante valorizarmos a comunidade. Sem essa comunidade, você não batiza a sua criança, você não recebe a Eucaristia, todos os sacramentos recebemos da comunidade. O padre, não importa quem ele seja, ele nem sequer pode celebrar a Eucaristia sozinho. Para celebrar a Eucaristia, de acordo com as normas do missal, o padre precisa pelo menos de um membro representando a comunidade. E hoje temos essa tendência tão forte de desprezar a comunidade, né? Quando tem um casamento, a primeira coisa que a noiva diz: ah, não, padre, tira essa gente daqui. É meu dia, é meu casamento, não quero essa gente. Quero meu noivo, quero minha sogra, quero meus parentes, e tira essa gente daqui. E desprezamos a comunidade. Mas sem a comunidade, não tem igreja, não tem paróquia, não tem registro de casamento, não tem sacramento, não tem nada. Porque é na comunidade que nós recebemos esse Divino Espírito Santo. Como dizia Jesus, é a segurança de que estamos seguindo o verdadeiro pastor. Um grupo menor, uma redução, pode sofrer ataques do inimigo, muitas vezes deixar levar por uma heresia, como tantas vezes, infelizmente, já aconteceu na história da igreja. Pode. E se desviar do caminho, pode. Mas jamais a completude, a inteireza da igreja se deixará levar pelo erro, porque ela é guiada pelo Divino Espírito Santo. Jesus prometeu a assistência do Divino Espírito Santo. Então, o Divino Espírito Santo está ou não está. Então, por isso temos que ter certeza de estarmos seguindo verdadeiramente Jesus, graças à presença da comunidade. O próprio Senhor sempre viveu numa comunidade. Primeiro na sua comunidade familiar, e também, como temos lá no testemunho de São Lucas, que também narra para nós os Atos dos Apóstolos, Jesus, conforme o seu costume, entrou na sinagoga. Então, se você é um fiel daqueles que está para mim, um dia no encontrinho aqui, um dia no outro encontrinho lá, um dia numa igreja aqui, um dia numa outra coisa lá, né? Saiba que está simplesmente perdendo seu tempo, se enganando a si mesmo. Há que se fixar numa comunidade. Engraçado que essas são as realidades da vida, né? Como falava dos padres diocesanos, que precisam estar próximos da sociedade. São realidades da vida que muitas vezes queremos desprezar na igreja, mas a própria sociedade não despreza. O dia que você quiser comprar a sua casa, se você quiser ter uma taxa de juros que você vai dar conta de pagar, o banco vai querer saber se você é capaz de estar no mesmo emprego por muito tempo. Se você tem um emprego por muito tempo, se você tem estabilidade no lugar, a sua taxa de juros é diferenciada, é outra. Porque você é uma pessoa estável. Se você, para o banco, é uma pessoa que consegue manter ali as suas contas, o seu cartão,
sempre nas mesmas instituições, você consegue taxas diferenciadas. Você é uma pessoa estável. São normas do próprio mundo. Mas na igreja queremos ser os beija-flores, essas libelas que estão por aqui, fofoca, olha uma fofoca aqui, arranjo um cafezinho aqui na Santo Antônio, vou recolher aqui as fofocas e vou levar para outro lugar. E vou aqui no retiro, e vou aqui recolher o que está de novo acontecendo, e vou levar. Esse perda de tempo. Nós precisamos amar e respeitar os apóstolos de Jesus. Claro que nós temos aqui esse primeiro momento, que é o momento narrado, né, de uma maneira ideal da igreja, né, onde após essa pregação no São Pedro, um grupo imenso, né, 3.000 irmãos se juntam à igreja, mas, como está dito aqui, com muitas palavras, Pedro os exortava. Então, evidentemente, a catequese inicial das primeiras comunidades, ela muitas vezes levava a vida inteira. Muitos irmãos, na época de Santo Agostinho, século IV, só iam receber o batismo no fim da vida. Passavam a vida inteira se formando para receber os sacramentos. Então aqui nós temos um momento inicial, onde como o Divino Espírito Santo guiando São Tiago, que encontra-se com o eunuco, né, o principal oficial da rainha da Etiópia, um homem também nobre. E São Tiago consegue ali, em várias ações milagrosas, né? Ele se junta milagrosamente ali à caravana do homem e, ao mesmo tempo, ele resume a catequese em poucas palavras ali da sua viagem, e aquele homem já é batizado. Mas o homem já estava aberto à fé, ele estava lendo o profeta Isaías e procurando compreender do que se tratava. Veio de longe para adquirir a famosa sabedoria que o mundo mesmo já reconhecia inigualável, a sabedoria de Salomão. Então ele veio de longe para conhecer a palavra de Deus, né? O Divino Espírito Santo, no seu amor, envia o apóstolo milagrosamente até ele, e ele recebe, né, formando ali já com ele uma nova igreja, o batismo através do apóstolo São Tiago. Então, aqui temos essas ações ideais, milagrosas dos apóstolos, que evidentemente são um resumo do que é para acontecer na comunidade. Como falava a pregação de São Pedro, ela vai servir de base para depois se compor os evangelhos. E tudo isso aqui, o primeiro movimento que São Pedro quer nos levar, né? Convertei-vos, é a conversão, né? A fé através do reconhecimento, né? Da nossa. Quando precisamos de Jesus, quando precisamos de um Salvador, enquanto você não reconhecer, né, a sua realidade de pecador decaído pelo pecado original, você nunca sairá do Salvador. Se você, né, ainda tem aquela ideia grandiosa de si mesmo, né, que é própria das crianças, é própria dos adolescentes, né? Amamos as crianças, os pais, né, muitas vezes mentem e odeiam seus filhos, mentindo para eles, dizendo: ai, minha princesa, ai, meu príncipe. Não, essa criança não é príncipe. Entre nós não tem nenhuma cabeça coroada, mas a criança cresce achando: não, eu sou uma princesa, eu sou um príncipe, eu sou isso, e isso é próprio da infância, até que ela chega na escola, até que ela vai para a sociedade e ela vê que o reino, o império dela é muito menor do que ela imaginava. Alguns nunca notam, né? Tem pessoas que chegam à idade adulta ainda se achando, né, que são, como havia há muitos anos atrás, né, um filme, A Star is Born, né? Tem pessoas que acham que chegam ao mundo e que elas, né? Mas nós somos chamados por São Pedro a nos reconhecer pecadores. O que devemos fazer? Perguntaram os irmãos. E São Pedro disse: convertei-vos para que seja batizado. Ou seja, a conversão que se passa por essa aceitação da necessidade de um Salvador, alguém que venha e faça as coisas corretamente por nós. Não temos essa capacidade naturalmente, precisamos desse milagre.
E aceitarmos o Salvador é ao mesmo tempo aceitarmos a nossa natureza decaída, que precisa ser elevada através dos sacramentos, através do batismo. E cada um receberá o dom do Espírito Santo, como falava no início. Essa preparação devemos fazer para a festa de Pentecostes na comunidade. Essas coisas só acontecem na comunidade. Não adianta você querer fugir do batizado, da batizada que está aí do seu lado. É através dela, através dele, por mais que você despreze o irmão, se a igreja tivesse 3.000 metros quadrados, ainda ia ter gente que ia sentar lá no canto, outro num canto, outro num canto. Eu não quero sentar perto dessa gente. Praticamente impossível. Na primeira catequese dos apóstolos, ele ensinava os irmãos a compor a assembleia. Eu não quero chegar muito perto, não quero estar muito perto, é só de quem eu conheço, eu só sento nesse lugar, tem os donos do banco que só sentam naquele lugar, e todas essas coisas chatas e desagradáveis e que não fazem parte da comunidade. Então, por isso, temos aqui um resumo preciosíssimo da pregação de São Pedro. Claro, a continuação, ele já demonstrou aos irmãos como esse Jesus, pregado por ele, pelos apóstolos, o que foi anunciado nos Salmos, no Antigo Testamento, em tantas passagens dos profetas, e como esse Jesus, glorificado, voltará à comunidade. E temos aqui os alertas do Senhor. Quem não entra pela porta é ladrão e assaltante. Ou seja, quando participamos da igreja, na paróquia, como falava, é uma redução da igreja católica. Eu participei 30 anos de uma paróquia e conheço a igreja católica. Não conhece. A igreja católica é uma manifestação da Lucia muito maior. Inúmeros grupos pastorais e ministérios, muitas vezes nem sabemos que existem. Então, Jesus tira desses elementos que estão familiares para aqueles irmãos que estavam ouvindo nessas imagens das ovelhas, do redil. Vocês se lembram e se atentam às Escrituras, já sabem que o rebanho nunca pode ser muito grande. Vocês lembram de Abraão e o seu sobrinho Ló, que precisam se separar, e Ló vai para a região, para uma outra região. Por quê? Porque o rebanho deles já estava muito grande. Então, Jesus, ao dizer, as ovelhas ouvem a sua voz, ele está narrando exatamente a vida da comunidade. Essas mega igrejas, esses grupos imensos de pessoas anônimas, isso nunca foi o ideal para Jesus. Ele se referia aos irmãos como meu pequeno rebanho. A palavra paróquia, que vocês conhecem, significa pequeno rebanho. Não se tem a intenção de criar nos evangelhos, para o Senhor. Estou aqui como católico, falando para católicos, Claro que nas seitas vocês vão ouvir outras coisas. Não se tem no evangelho o ideal de se criar grupos, massas imensas de pessoas anônimas. Isso não serve de nada. Esses shows, essas coisas que acontecem por aí, isso é perda de tempo. As ovelhas conhecem minha voz, Há o porteiro que abre e elas saem e vêm ao meu encontro. Então Jesus aqui narrando também, claro, o ministério dos apóstolos, o ministério dos bispos, o ministério dos padres, que devemos conduzir este rebanho ao verdadeiro pastor. Nós tomamos emprestado, você que é pai, toma emprestado a paternidade de Deus. Você só é pai neste mundo. Na vida futura, haverá um só pai, o Pai do céu. Todos seremos irmãos. Ser pai para você é uma imagem emprestada para esta vida, não para a vida futura. Na vida futura todos
somos irmãos. Da mesma maneira, o padre, né, o pastor, a figura, uma simples representação, né, age na pessoa de Jesus, mas deve conduzir ao único e verdadeiro pastor, que é o Senhor. Então, termos essa noção, né? Jesus deixa bem claro, Ele é o verdadeiro pastor, Ele é a verdadeira porta. Então, essas imagens grandiosas, né, que as pessoas têm de si mesmo, isso é horrível, porque isso é tão distante da pregação dos apóstolos. Ao mesmo tempo, se fala da vida futura, né? Apóstolos chamados a participar, a vida do céu. Quem não se interessa pela vida na igreja, a vida na paróquia, também não se interessará jamais pela vida futura, pela vida prometida, pela vida na glória. Jamais. Porque a vida na glória, conforme descrita em tantos momentos por Jesus, né? Lembramos, né, meus irmãos? Há tantos católicos aí, meia chinelas, que eu não sei nada do que tem na vida futura. Ninguém nunca voltou para nos dizer, né? Você, infelizmente, ainda nem sequer chegou a contemplar o que significa a palavra fé, né? Porque nós estamos celebrando exatamente a volta gloriosa do Senhor da morte, não uma volta à vida natural, mas o Senhor já nos revelou o que nos aguarda na vida futura. Como dizia, a casa do meu pai há muitas moradas numa casa, um grandíssimo convento, onde todos somos irmãos, né? Nos chamamos os freios, as freiras de irmãos, exatamente por quê? Porque a vida é muito parecida com a vida no convento, que para muitos na comunidade, a vida no convento, muitas vezes é considerada uma aberração. Mas o que as irmãs, o que os freios no convento fazem? Além de viver a fraternidade, é indispensável não só nessa vida, mas também na vida futura. Seremos todos irmãos, né? Ser irmão, Jesus já nos deu as lições a respeito do próximo, de como tratar e tudo mais. Está ali Santa Teresinha do Menino Jesus com as rosas na mão, porque ela é uma carmelita, uma religiosa, porque ela dizia: o céu para mim, a glória para mim, é fazer o bem na terra. E ela representava este bem na terra com a chuva de rosas que ela queria fazer, né? Graças que ela queria alcançar para nós que ainda estamos aqui no exílio. Então, é tão importante, né, a gente saber, se você não ama Jesus nessa vida, muito provavelmente não amará na outra. Se tem aberração à vida comunitária, se preza tanto o seu individualismo, a sua privacidade, o seu ninguém está vendo, né? E não gosta, eu gosto de meter essa gente, não vou em reunião, não participo em nada da comunidade, não isso, não aquilo, né? Infelizmente, essa era a vida do Senhor. Jesus sempre estava na comunidade. Então, por isso, se queremos receber esse Espírito Santo, né? Se queremos ser ovelhas desse verdadeiro pastor, temos o redil, é o grupo a ovelha, ela é um animalzinho que ela tem o que é chamado de sentido gregário. Aqui, por isso os bispos, né, se referem muitas vezes aos dioceses como a grei. Depois procurem ler, estudar sobre isso, né, mas o dia que vocês levarem aqui suas crianças, aqui pertinho da BJ's, tem uma fazendinha no alto, e as ovelhas estão no campo grande, e as ovelhas estão lá soltas. Mas vocês podem reparar, quando soltam as ovelhas no campo, elas não vão um para cada lugar, como fazemos aqui na igreja, que cada um senta no canto. Não. Se você observar lá, as ovelhas estão sempre juntinhas. E se uma está em perigo, começa a ligar algum sinal, fica presa em alguma coisa, todas as outras vêm para ajudar. Se vamos morrer todas juntas. Então, há muitas coisas do comportamento das ovelhas que Jesus está tirando aqui para nós, né? Podem ir lá, podem observar. Leve as suas crianças, passem umas horinhas lá. É lindíssimo, né? Não esqueci o nome, mas é uma fazenda bem aqui na entrada, quando vamos para a BJ's, aqui de volta. Né? Passe lá, observe o comportamento das ovelhas. Elas estão sempre juntinhas. Eu criava ovelhas na minha paróquia, lá em Brasília, né? Paróquia Nossa Senhora das
tinha as grades, né? Muitas vezes a ovelha ficava, né? O capim lá de fora é sempre mais verdinho, então elas enfiavam a cabeça na grade e ficavam lá presas. Então todas as outras vinham e ficavam lá junto da presa, até você entrar e ajudá-las. Então, amar a comunidade, meus queridos, é um princípio, né? Te diz, manifesta claramente que você está a caminho da salvação. Mesmo que aí fora, mesmo que nas seitas, mesmo usando as coisas, vocês vejam coisas diferentes, né? Provavelmente quando se fala do céu, muitos aqui devem ter aquela ideia, né, dos filmes que nem sequer católicos são, de um jardim com todos vestidos de branco, né? E aquele jardim as pessoas mais esparramadas possível, né? Crianças correndo para lá e para cá. Não é assim que nos filmes das seitas se retrata a vida futura, nas novelas, né? Almas gêmeas, não me lembrei o nome das novelas, que trazem essas doutrinas estranhas. Nós somos cristãos. Para a vida futura nós acreditamos no que o Senhor nos ensinou. A casa do meu Pai, as suas moradas. Então, um só Pai, um só Senhor, um só pastor, todos seremos irmãos. O principal serviço é o culto a Deus e, ao mesmo tempo, a vida em comunidade. Louvado seja nosso